Aproveitar já para passar essa pergunta para o professor também para o Emanuel Pessoa. Emanuel, justamente esse ponto que eu quero pegar com você, que a Manhota comentava há pouco, que é essa questão da desinformação, essa questão das fake news, que ficaram muito populares em 2018, 2016, ainda na eleição de Donald Trump. Aí sim se começou a falar muito sobre fake news, desinformação. Aí começou a se preocupar, existiu uma preocupação, na verdade, constante, mundial em torno disso. Deu-se uma luz especificamente a esses pontos. E aí a gente viu se repetir essas questões de desinformação, de fake news em 2020 e agora 2022, novamente, uma campanha marcada por desinformação, e a gente precisa levar em consideração que Donald Trump passou os últimos anos, desde 2020, dizendo que as eleições foram fraudadas. E ele continua insistindo isso, e não só apenas Donald Trump, a gente tem candidatos republicanos que continuam batendo nessa tecla e tentando se eleger agora, apostando nesse sistema que eles dizem que está fadado ao fracasso. Ao mesmo tempo que Donald Trump fala que as eleições foram fraudadas em 2020, ele chama os americanos a votarem. Explica pra gente um pouco essa contradição de Donald Trump e também sobre essa situação de desinformação que novamente volta a se agravar lá nos Estados Unidos. Muriel, eu vou só te lembrar uma coisa que é engraçado, porque é um ditado popular: o pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que acontece? Se você for olhar as eleições de 2016 nos Estados Unidos, vários democratas levantaram a lebre de que teria havido alguma fraude. Que teria havido supressão de voto, fraude, interferência indevida, colocaram em dúvida a questão da lisura do processo eleitoral e por aí vai. Então, isso não é exatamente nada de novo no horizonte. O que tem acontecido é a intensificação desse fenômeno, mas o fenômeno em si não é nada novo. Pelo contrário, se fala de fake news nos Estados Unidos desde 1800, quando achou um dos primeiros jornais americanos, rodou uma notícia falsa sobre o rei da França, né? Então, o fato é que com a internet, com o WhatsApp, com os grupos de Facebook, os grupos de Instagram, com o TikTok, a capacidade de se disseminar notícias falsas foi absurdamente ampliada. E isso é que faz com que o fenômeno tenha tão mais relevância nesse momento. Emanuel, mas a gente tem, por exemplo, um ex-presidente e também candidato à presidência que tentou se reeleger em 2020, dizendo que as eleições foram fraudadas. Eu vou chegar nesse ponto que você levantou. Isso. Eu só queria primeiro trazer a questão da fake news. Segundo ponto, existe uma diferença, tá certo, entre, por exemplo, Donald Trump alega a questão de fraude. Todos nós sabemos que o sistema eleitoral americano ele é um pouco complexo e confuso por conta da maneira como as máquinas são utilizadas e por conta de vários casos passados de recontagem de votos. Inclusive, na eleição em que o George W. Bush foi eleito contra o Al Gore, se tivesse acontecido a recontagem que o Al Gore havia pedido na Flórida e depois desistiu, o Al Gore teria vencido na Flórida e teria se tornado o presidente dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles têm um certo histórico de contagem errada de votos por conta das máquinas de tabulação, que são máquinas que furam, e muitas vezes acontecem erros. Então, quando o Trump fala aquilo, ele fala aquilo e consegue reverberar na sociedade americana por conta desses problemas com as máquinas de votação americana, o que não significa necessariamente que tenha havido fraude. Contudo, o que acontece? O Donald Trump ele exerce no limite do limite, às vezes talvez até cedendo o seu direito constitucional à primeira emenda de liberdade de expressão, que nos Estados Unidos é extremamente amplo, tá? A ponto dele querer utilizar esse discurso de fraude eleitoral. Por que ele também faz esse discurso de fraude eleitoral? A gente precisa entender a sistemática eleitoral dos Estados Unidos. Normalmente, quando um candidato é derrotado à presidência nos Estados Unidos, ele não volta para disputar a próxima eleição. O próprio partido o deixa de lado. É o natural da política americana. Só com o Nixon isso foi diferente, que o Nixon tentou várias vezes. Contudo, o Donald Trump, ao usar essa narrativa da fraude eleitoral, tendo acontecido ou não, ele mantém a sua base energizada. Ele mantém pessoas extremamente polarizadas. E essas pessoas polarizadas, elas funcionam num sistema eleitoral de forma muito mais intensa do que qualquer propaganda. Por quê?
porque são pessoas que se tornam devotas de uma causa. Qual a causa? Causa da lisura eleitoral. Estando certas ou erradas, o fato é que você não vai imaginar, Muriel, que você encontrará uma pessoa que defenda um sistema eleitoral fraudado. Como ninguém vai defender um sistema eleitoral fraudado, quando o Trump defende que aconteceu a fraude, ele consegue arregimentar uma massa imensa de pessoas que se unem ao redor da ideia de defender a lisura da democracia americana e elas se colocariam do lado do supostamente injustiçado. Então, isso é evidentemente uma estratégia de manter uma base extremamente mobilizada para que ele não perca relevância política e possa voltar a concorrer. Então, talvez nem ele mesmo acredite mais em fraude eleitoral, mas é conveniente que esse seja o discurso dele para manter a base acesa e manter uma legião de fãs, que nos Estados Unidos a gente usa até o termo die hard, né? São aquelas pessoas que são fãs independentemente de qualquer coisa. Se amanhã aparecer um vídeo dele atirando em alguém no meio da rua, vão dizer que é deepfake. Se amanhã aparecer uma prova de que ele cometeu fraude fiscal, vão dizer que é perseguição. Então, quando ele se apresenta como campeão da lisura do processo eleitoral, sabendo ele ou não que está mentindo ou não, ele sabe, contudo, que apela para uma massa de eleitores que tem a democracia como um valor essencial nos Estados Unidos. Então, isso é estratégia eleitoral. Perfeito, Emanuel. Aproveito agora para chamar a Lu para o nosso papo. Pode falar, Lu. Emanuel, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso que você falou, até sobre esses die-hard fans aí do Donald Trump. No caso do Donald Trump, nessa última semana que ele está sinalizando que ele deve concorrer à presidência em 2024, essa narrativa de voltar a falar em fraude eleitoral, de que a eleição foi roubada e de vários candidatos apoiados por ele estarem com um pé lá no Congresso, isso não traz um peso já para a eleição de 2024, até um perigo de repente, uma nova invasão do Capitólio ou algo do gênero, eu digo na questão de violência? Em primeiro lugar, toda violência política ela tem que ser completamente abjurada. É óbvio que a gente não pode coadunar com isso, a gente não pode concordar com nenhum tipo de violência política. É pressuposto da democracia que quem perde reconhece a derrota e se submete ao governo de quem venceu e depois disputa para tentar retirar. Então, isso tem que ser uma coisa muito clara, para que nenhuma palavra que seja dita depois possa ser interpretada de outro sentido. Contudo, o que acontece é o seguinte: o Donald Trump, ao fazer essa estratégia, de novo, se ele acredita de verdade ou não que houve fraude, a parte de ter o eleitorado fiel é, obviamente, estratégico, senão ele não repisaria o tema a todo tempo. Essa estratégia fez com que ele tivesse pessoas que se engajam na campanha, que buscam votos, e lembrando que, como nos Estados Unidos o voto é facultativo, essas pessoas se tornam mais dispostas a ir votar. Tanto é que a gente tem visto dezenas de candidatos apoiados por ele vencendo as eleições hoje. Então, isso acontece porque ele tem essa capacidade de mobilização da base. A partir daí, se essas pessoas irão no momento posterior, sob a possibilidade do Donald Trump concorrer e perder de novo, apoiar alguma outra invasão do Capitólio, alguma aventura, eu acho que não. As pessoas, elas desprezam a força das instituições, especialmente com a aparência de que aquelas pessoas, por terem invadido o Capitólio, conseguiriam derrubar o governo americano. Aquelas pessoas jamais derrubariam o governo americano. Elas cometeriam uma série de crimes, mas não derrubariam o governo americano. Não teriam acabado com a polícia, não teriam acabado com o exército, não teriam vencido os marines, não teriam feito nada disso. Teriam cometido atos criminosos de invasão de edifício público e de motim, mas não teriam derrubado a democracia americana. Então, acho que, às vezes, falta a gente verificar que as instituições dos Estados Unidos, assim como da maioria dos países ocidentais, elas funcionam com um sistema de freios e contrapesos. O que é isso? Um poder controla o outro e existem instituições que são relativamente redundantes, com poderes de interferir uma na outra, justamente para impedir situações como essa que você levantou no questionamento. Então, o judiciário americano funciona e funciona muito bem. O juiz da Suprema Corte americana, na maioria das vezes, com exceção dessa questão do aborto que gerou um grande celeuma, mas na maioria das vezes as pessoas concordando ou discordando das decisões da Suprema Corte se submetem, e a Suprema Corte americana tem sido muito comedida em geral. Então, seria muito difícil imaginar que algo acontecendo assim, a Suprema Corte americana não iria julgar desfavoravelmente
contra esses políticos e seria de não se imaginar que a população americana, com adesão da corte, não iria aceitá-la. Seria algo inédito na história dos Estados Unidos, porque lá prevalece muito claramente o império da lei, a expressão rule of the law, império da lei é muito cara ao americano médio. Então, por mais que essas pessoas que suportam o Donald Trump sejam eleitas, é um passo muito distante imaginar que no caso de uma segunda derrota dele, essas pessoas apoiariam qualquer tipo de golpe, sedição ou motim. Ao contrário, eu entendo que não, até porque várias pessoas do partido dele, vários apoiadores dele, condenaram na época do 6 de janeiro. Então, me parece que existe um pouco mais de medo, que é legítimo as pessoas terem essa preocupação, do que algo calcado na realidade concreta dos enrolados fatos. Tanto que nós não vimos movimentos de políticos expressos apoiando a sedição, o motim do dia 6 de janeiro. Ao contrário, todos os políticos praticamente condenaram aquilo. Então, eu realmente não acredito que isso seja uma orientação política, por mais que essas pessoas tenham sido eleitas apoiando o Donald Trump e que elas sejam contrárias ao processo eleitoral. Os americanos não são dados a rupturas democráticas, eles herdaram isso dos ingleses, que é um prestígio à tradição constitucional. Então, eles podem fazer muito barulho, reclamar muito, mas no final do dia eles cumprem a regra.